Salve galera, Diário de Bordo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero abordar nesse vídeo e quero avisar você que serão 2 vídeos para não ficar muito comprido, não ficar muito chato. Eu vou abordar um assunto que eu creio que muita gente gosta, que muita gente tem dúvida e que muita gente tem curiosidade a respeito. E eu vou trazer para você 2 vídeos aqui no Diário de Bordo para você tirar essa dúvida ou para você formar aí a sua própria opinião no que diz respeito a orar no monte. Isso mesmo, fazer oração no monte. Algumas igrejas têm esse costume de ir no monte orar, algumas pessoas têm esse costume, alguns ministérios indicam, né, aos seus membros, aos seus obreiros, que orar no monte é bom, etc. Mas vamos então ao vídeo e você vai aprender, você de repente vai tirar dúvidas ou vai formar, como eu já disse, a sua própria opinião sobre orar no monte. Então vamos começar abordando diferença entre a oração no monte e a oração no seu quarto, como ensinou o Senhor Jesus. Qual é a diferença? Tem diferença? É óbvio que alguém não entendeu alguma coisa quando se quer orar no monte. Jesus não mandou ninguém orar no monte, mas orar em todo lugar. Em qualquer lugar você deve orar, em qualquer lugar e toda hora. Na verdade, como eu já disse, ele ensinou orar no nosso quarto, com a porta fechada, ou seja, um momento ali que participem só você e Deus. Mas quando você vai orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. É o que está na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 6. Portanto, a base para orar no monte é simplesmente que Jesus orou no monte. Mas ele orou como sinônimo de orar em qualquer lugar. Isso não quer dizer que você tem que orar no monte. Ele orou no monte, na rua, nas casas, na beira da praia, no deserto. Olha aí em quantos lugares Jesus orou ou Jesus orava. Quando era devocional, não era ele orando pelos outros. Jesus, ao ir orar, se afastava de outras pessoas e ia orar sozinho. Ele e Deus, tal qual ele nos ensinou para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e fazermos a nossa oração. Então, muito me parece que orar no monte é vontade, olha, desculpem aqueles que gostam, mas geralmente orar no monte é vontade de receber profecias e não propriamente orar. Me cheira a amaciar o ego. O que pode passar por direcionamento, me parece que não é bem assim. O verdadeiro direcionamento é o da palavra de Deus, a Bíblia. Leia a Bíblia, haja, viva, cumpra a Bíblia e sua vida irá bem. Alguns, é bem verdade, têm a necessidade, irmãos,
e agora é um assunto bem delicado, alguns têm a necessidade de ter uma palavra dita por outros, constantemente. E agora eu quero abrir aqui um parênteses para que você entenda o que eu estou dizendo. Eu já tive programa em rádio gospel. E realmente isso faz todo sentido, porque as pessoas, e você já deve ter ouvido algum programa gospel aí no seu rádio, e as pessoas ligam todos os dias pedindo uma palavra. Do tipo, se não tiver alguém, se alguém não me falar uma palavra, e se o versículo não for de incentivo, se o versículo não for bom, eu tinha que sair, já não vou sair. Eu tinha que ir, já não vou mais. Eu tinha que fazer, já não vou fazer. Irmãos, parece horóscopo. Sabe aquela pessoa que tinha o vício, ou tem, de pela manhã pegar o jornal e ler horóscopo, que hoje jornal também é difícil, mas que ligava ao rádio lá para ouvir o Omar Cardoso. Quando eu era molequinho tinha o Omar Cardoso, que era o astrólogo mais famoso da época, né? Então de manhã ele dava o horóscopo, que as pessoas ficavam ligadinhas. Ele dava todo o horóscopo, depois repetia tudo de novo para as pessoas que saíam mais tarde, e assim era que funcionava. E alguns crentes têm essa mania de sempre querer ouvir uma palavra, alguma coisa dita por outra pessoa. Ah, detalhe, no programa que eu tinha no rádio a gente não fazia esse trabalho, tá bom? Ah, você quer uma palavra, meu irmão? Então é o seguinte, depois que eu parar de falar no ar aqui, a gente conversa pelo telefone. Não, mas eu queria que o senhor me desse uma palavra no ar aí. E a gente não fazia isso, tá bom? Só para constar aí. Então, isso mostra o que isso? Isso é uma falta de amadurecimento. A regra deveria se buscar, ou ser, a regra deveria ser buscar a palavra e viver por ela. Se Deus quiser falar com você, comigo, se Deus quiser falar conosco de forma diferente, Ele vai fazer. E para isso nem é preciso buscar, porque o próprio Deus, que detém todo o poder, né, se manifestará diante de nós, ou através de um livro, através até da leitura da palavra, quando a gente tem isso por hábito. Pode soar extremamente ofensivo quando alguém tem um pensamento, aliás, diferente, né, da que se enraizou em nós. Mas será que algumas críticas não são verdadeiras? Será que algumas críticas com relação a orar no monte não são verdadeiras? Será que nós já paramos para pensar onde Deus está nisso aí? Onde Deus está nesse negócio? E se é Deus e a gente pensando que é o homem? Um homem atirava pedras quando Davi estava fugindo da cidade onde seu filho se intitulou rei no lugar dele, Davi. Presta atenção. E o que ele fez? Não permitiu que atacassem o homem. Davi teve a percepção. E se isso, olha o que Davi pensou. E se isso vem da parte de Deus? E se for o próprio Deus usando o Absalão para isso acontecer, ou usando esse homem para isso acontecer? Se ir ao monte é ir para receber profecias e, de certa forma, para massagear, para amaciar o ego, então o quarto é o quê? Para que serve? Apenas para dormir? O quarto é o contrário disso. Primeiro que no quarto nós estamos sozinhos. Quando vamos orar, bem entendido. Não dá para termos
performances de profecias ou de profeta no quarto, pois não é preciso, e Deus acharia ridículo você profetizar para o colchão, para o guarda-roupa, para a cortina, né? E assim por diante. No quarto, a gente ora e ora baixo ou particularizado, com a porta fechada. Não oramos no quarto para que outros vejam, mas para que Deus ouça, para que Deus nos ouça. É um a sós entre você e Deus. E convenhamos que muitas orações no monte não são para Deus. Se você já foi no monte, você sabe disso. Muitas orações no monte não são para Deus, mas para mostrar o quanto eu sou espiritual frente às outras pessoas que ali estão. Mas no quarto, o verdadeiro espiritual não tem performances, não tem falar muito em línguas, pular, sapatear, rodopiar. No quarto tem oração pura e simples. Irmãos, até quando a gente vai no monte, e eu já fui muito no monte, talvez vá de novo, por que não? Mas no monte, às vezes, você não consegue se concentrar para orar. Porque tem um irmão lá gritando, tem outro irmão lá profetizando em voz alta, tem outro irmão lá cantando, tem outro irmão lá que vai chegando, ô varão, Pai do Senhor, como é que vai? E aí tem hora que você não consegue orar no monte. Tem hora que você não consegue se concentrar para orar no monte. Mas no seu quarto é diferente. E muito aqui eu já falei, inclusive, do dom de línguas, que é um dom de oração. E é para quem sabe orar. Se a pessoa sabe orar, para que ela terá um dom para ela orar? E orar em línguas sem interpretação, a Bíblia fala que se alguém falar em línguas sem que haja intérprete, aquilo não serve para nada. Então, orar em línguas sem interpretação é o mesmo que nada, não aproveita nada. Mas a pessoa que entra no seu quarto já deve ter aprendido que há um momento de rompimento ou um romper com essa terra. É aquela hora que está você e Deus, que você parece que sai do chão, você esquece tudo lá fora, então é invadir o espiritual. No quarto em particular, a pessoa ora, mas ora de verdade, não é para mostrar para ninguém, né? Ora de verdade para Deus e não para inglês ver, né? Isso não interessa, gente. E muita gente que vai no monte é para mostrar para os outros que ela foi no monte, que ela esteve no monte. Não precisamos ter o ego amaciado para sermos cristãos. É necessário entender isso. Precisamos sim crescer. Além disso, crescer na graça e crescer no conhecimento. Não adianta eu estar no monte toda semana. Toda semana eu comparecer no monte, os irmãos verem eu no monte toda semana e eu não ter conhecimento nenhum da palavra, e eu chegar lá no monte e ficar fazendo um monte de meninices lá, um monte de molecagens lá, e eu chegar no monte e ficar chamando a atenção de todo mundo que esteja no monte ali, atrapalhando aqueles que verdadeiramente foram ali para ter um a sós com Deus, para orar. Meu irmão, se desejamos ser ouvidos por Deus, precisamos nos humilhar. E o quarto humilha. Orar muitas vezes sem Deus responder uma palavra. Orar sem saber se estamos sendo ouvidos ou não, mesmo sabendo
que sempre estamos. Orar, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, sem receber uma palavra de incentivo. Orar até receber o que pedimos nos faz sermos dependentes de quem devemos ser dependentes. Nos faz com que nós sejamos humildes, nos faz com que nós sejamos servos. Nós não podemos jamais, em momento algum, pensar que alguém que ora baixinho, balbuciando, murmurando ali quietinho, ore menos do que aquele que ora alto, do que aquele que chama atenção. Sabe por quê? Porque quem pode saber o coração do pedinte, de quem está orando, única e exclusivamente é Deus. De repente, aquele que ora baixinho, que estava ali balbuciando algumas palavras, humilde, espiritualmente está no quarto de joelhos, suplicando a resposta, buscando, suplicando, provocando o mover de Deus. Então eu vejo uma diferença muito, muito grande em orar no monte e orar no quarto em secreto, com a porta fechada. A diferença é brutal. Quais motivações movem orar no monte? E quais motivações movem orar no quarto? Se no monte ou no quarto a gente orar de verdade, mas de verdade, para Deus, não importa então onde orar. Está entendendo? Se você ora mesmo, é para Deus, não é para mostrar para ninguém. Não é para mostrar para ninguém que você vai no monte, que você é homem de oração, mulher de oração. Seja verdadeiro com Deus. Deus está ouvindo a tua oração, o teu pensamento, onde quer que você esteja. Então, por quê? Eu tenho que me fazer a pergunta, por que que eu quero orar no monte? Por que que constantemente eu tenho que ir no monte? E por que também eu quero orar no quarto? De vez em quando, vez ou outra, a gente tem que se fazer essa pergunta. Irmãos, estamos fazendo para nós? Estamos fazendo para nos engrandecer, para mostrar para o irmão, como eu já disse, que nós somos pessoas de oração, que nós somos pessoas que buscam a Deus, que vão no monte toda semana, ou estamos realmente buscando a Deus? Ou estamos realmente nos relacionando apenas com Deus? E outra coisa, talvez eu entre nessa questão Irmãos, nós precisamos entender que Jesus ia no monte para orar porque ele não tinha sossego se ele orasse na casa dele. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa aí o seu like, o seu comentário, faça algumas reflexões. Por que eu gosto tanto de orar no monte? Por que eu prefiro orar no monte? Lembre-se, Jesus não deixou isso como mandamento. Jesus não deixou isso como ensinamento. Jesus apenas e tão somente deixou isso, ou isso está na Bíblia, para relatar o
quão difícil era o ministério de Jesus, o quão difícil era a vida de Jesus, porque Jesus, até mesmo quando precisava falar com o Pai, quando precisava falar com Deus, quando precisava orar, Jesus tinha que se recolher, Jesus tinha que sair, Jesus tinha que praticamente se esconder da multidão para que ele pudesse aí sim falar com Deus. Se ele fosse orar na casa dele, veja lá o texto que puseram o enfermo pelo telhado. Veja lá, nesse mesmo texto, a multidão que estava na porta da casa de Jesus quando souberam que ele estava em casa. Se ele fosse orar na praia, ele não teria como. Se ele fosse orar nas ruas, ajoelhar ali e tentar orar, ele não teria sossego. Na sinagoga, muito menos, porque ele não era bem-vindo nas sinagogas. Então, meu irmão, é preciso ter maturidade para entender algumas coisas. Jesus não ia no monte porque lá no monte você está mais perto de Deus. Jesus não ia no monte porque lá no monte Deus atende a sua oração. Vamos refletir, vamos pensar, mas principalmente vamos refletir na palavra, naquilo que diz a Bíblia, nos ensinamentos da Bíblia. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, seu comentário, compartilhe, indica o canal e eu vou ficar muito grato para você e que Deus te abençoe. Até a próxima página do Diário de Bó, querendo Deus. Vou corrigir aqui, meus irmãos, porque eu achei que o vídeo ia ficar muito comprido, não ficou, e então vamos ter só esse vídeo aqui falando a respeito de oração no monte, tá bom? Meu muito obrigado, que Deus te abençoe.